Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Hoje é dia 29 de dezembro, 8 da noite, está começando mais uma live e estou muito feliz que você está aqui comigo. E vai convidando os seus amigos para estarem aqui, você que está aí no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você aqui. Está começando mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre libertação das emoções negativas do passado. E no final eu vou ensinar uma técnica incrível, então fique comigo. Vai convidando os teus amigos, você que está chegando agora no Instagram, você que está aí no Facebook. Vai convidando o povo, eu estou convidando o meu povo aqui. Clica nessa pimpazinha, vai convidando o pessoal para estar conosco. Essa live promete. Vamos lá, estou convidando um monte de gente, você convida também aí para estar conosco hoje à noite. É isso aí. Já convidei um monte de gente aqui, espero que você tenha convidado também. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? E eu te pergunto, você que está aí no Instagram, está me ouvindo? Minha voz está chegando aí? Você do Facebook está me ouvindo? A voz está chegando aí? Confirma para mim, porque essa live promete, eu não quero que você perca ela. Então é muito importante que você esteja me ouvindo. Alguns recados muito importantes: se você tiver perguntas ao longo da live, não esqueça, 2 maneiras você pode fazer perguntas. Hoje a gente vai ensinar uma técnica de como você se liberta de emoções negativas do passado. Então é uma aula sobre isso e no final a técnica. Se aparecer alguma dúvida, alguma pergunta, 2 maneiras você pode fazer. A primeira delas, você anota num papelzinho, ok? Para você não esquecer, escreve aí num papel para na hora você perguntar. Segundo, não adianta você colocar no meio aqui, principalmente nos comentários, que ele se perde, né? Segunda maneira, você que está no Instagram, você tem aí uma parte de perguntas que é um pontinho de interrogação. Você pode fazer a sua pergunta, vai ficar numa caixinha, na hora eu consigo liberar. Você que está no Facebook, também você tem um balãozinho, eu acho que é por aqui que você faz perguntas aí. Então anota no papel ou faz a pergunta dentro do pontinho de interrogação ou no balãozinho aí do Facebook, tá certo? E aí você poderá estar fazendo a sua pergunta. Hoje a gente vai ensinar uma técnica incrível, então fique firme comigo aí que o assunto hoje promete. Eu estou muito feliz porque cheguei hoje bem cansado, na realidade, bastantes atividades, mas feliz porque recebi a confirmação da editora. O primeiro exemplar do livro foi publicado, eu pego ele amanhã, então eu só vou dar uma olhada, né, nos detalhes finais do livro Terra de Ninguém, se não ficou nenhuma falha, porque esse livro foi escrito em alguns momentos até de madrugada, então vai que, né? Então eu vou dar uma olhada bem certinho nesse livro, e se não ficou nada, na quinta-feira eu vou estar mostrando o exemplar já, e a partir então de quinta-feira, provavelmente, ele estará liberado também para compra, o livro Terra de Ninguém, e você estará, então, tendo a oportunidade de ter esse livro. Algumas pessoas vão ganhar de presente ele, porque fazem parte da última turma do GPS Emocional, e eu fiz uma promessa, enfim, está chegando a hora de cumprir a promessa, e essas pessoas estarão recebendo o exemplar do livro A Terra de Ninguém inteiramente na sua casa, né? Vão receber aí esse material que vai ajudá-los bastante aí, né? E uma outra coisa também, na próxima live, que é na quinta-feira, a gente vai falar sobre a musicoterapia e as emoções. Então a gente vai ter convidada aqui na quinta-feira, uma convidada legal, incrível, uma amiga, e ela estará compartilhando junto comigo os seus conhecimentos
e a gente vai estar trabalhando com um convidado então na quinta-feira, e nós teremos música ao vivo aqui. O que você acha, hein? Música ao vivo. Como que você usa a musicoterapia para ela acalmar então as tuas emoções? Isso é algo assim sensacional, é algo assim bem incrível que a gente vai estar trazendo na próxima quinta-feira. Tá certo? Então, uma outra pergunta muito importante antes da gente começar a live aqui é o seguinte: se você não sei se eu posso falar como pergunta, sei lá, mas assim, ó, eu já tenho várias pessoas que são meus alunos, que fazem parte de um dos programas que eu ofereço. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, o GPS Emocional. GPS Emocional, ele trata com a questão da ansiedade, depressão, insônia, pensamentos negativos. Eu creio que seria isso, que ele trabalha mais com propriedade. E uma parte de reprogramação da mente. O GPS Emocional trabalha com isso. Então, se você tem depressão, está no estado de depressão, ansiedade, ou você está com muitos pensamentos negativos, ou insônia, então o GPS Emocional é para você. Se você ainda não é aluno do GPS Emocional, esse final de ano eu abri a oportunidade. Você pode, você no Instagram aí, no link da bio, você clica, você tem todos os meus programas. O segundo programa, se você já faz parte do GPS Emocional ou não faz parte de nenhum, mas o segundo programa a gente vai trabalhar com 5 áreas da sua vida. A gente vai trabalhar com saúde, a saúde física inclusive, a saúde emocional, vai trabalhar até com empreendedorismo, vai trabalhar com a parte dos relacionamentos. São 5 áreas, o programa Insight. Então você no Instagram, você clica no link da bio, conheça o programa Insight. Você que está no Facebook, você pode clicar aí abaixo no botão da página e você consegue então entrar também para conhecer. É um presente praticamente para o final do ano. E o último programa já esse ano que surgiu, que realmente eu fiquei muito feliz e ele está prontinho já para ser usado, é o programa Detox Mental. Todos nós passamos por processos incríveis na vida, o nosso corpo é intoxicado e a gente às vezes até se preocupa porque foi intoxicado com algum tipo de metal pesado, a própria poluição, foi contaminado aí com a questão dos venenos nos alimentos. E as pessoas passam por um processo de desintoxicação. Mas esquecem que uma vida inteira a gente passou por um processo de intoxicação, ou seja, a gente foi infectado. A gente foi infectado desde o ventre materno. E a gente não aprende isso na escola. Então a mente chega num ponto que ela não descansa, a mente chega num ponto que ela não tem criatividade, a mente fica preguiçosa. Uma série de coisas acontece com a mente. E esse é o mais novo programa, que é o Detox Mental. Então, se você está no Instagram, ele está no link da bio aí, na biografia. Você clica lá, conhece. Caramba, gente, é um presentaço, porque são 7 dias para começar a viver. É um programa de desintoxicação da mente. Então, estou muito feliz, ele está aí para servir você. Então, quer mudar de vida? Faça parte de um desses programas. Não quer? Problema seu, né? A vida é sua. Se você realmente se ama, invista em você e mude a sua história, tá certo? Chega de propaganda, chega de conversa no dia de hoje. Como é que foi o seu dia? Foi legal? Foi bem? Você está legal? Você está bem? Se você está bem, parabéns, vai ficar melhor. Se você não está legal, você vai ficar, porque a gente vai fazer uma técnica incrível no dia de hoje. Então, antes da gente começar a nossa aula, vamos se preparar para a aula. 2 coisas eu quero fazer com você agora. Sentadinho onde você está nesse instante, eu quero que você agora passe por um processo que a gente chama, que você praticamente meio que se liga, você praticamente meio que você se energiza. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar as tuas mãos e você vai fazer assim, esfrega as tuas mãos, isso mesmo, até esquentar as suas mãos, esfrega elas. Isso, mais uma vez, esfrega as tuas mãos, solta elas, tira o calor da mão, coloca de novo esse calor na mão, porque você precisa passar por esse processo. E um outro processo agora é uma técnica incrível que eu já te ensinei, que ela te ajuda também a aliviar emoções negativas, mas é uma técnica também que te faz entrar num processo de concentração. E eu queria fazer um processo de respiração com você, lembrando que o nosso pulmão, ele tem uma capacidade de mais ou menos 5,5 litros, e a gente respira muito errado, a gente respira
né, do jeito que um bebê respira quando vem ao mundo, né? A gente respira aquela respiraçãozinha meio complicada, não enchendo bem o nosso pulmão, e a gente não desenvolve elasticidade do nosso pulmão, consequentemente, a gente não oxigena as nossas células, não oxigena o nosso sangue, não oxigena o nosso cérebro, e consequentemente a gente pode ter dificuldades pulmonares, sim, porque a gente não usa a elasticidade do nosso pulmão. Então a gente vai respirar no início dessa live aqui, para que a gente possa oxigenar o nosso cérebro, as células, oxigenar o nosso sangue e também fortalecer aí a elasticidade do nosso pulmão. Lembrando que quando você puxa o ar, você tem que fazer a barriga descer, como se fosse você encher uma bexiga, sabe? Não respirar assim no peito, enchendo esse balão dentro da sua barriga aqui, tá? Então puxa o ar e solta o ar. Então vai encher o balão e vai esvaziar o balão, tá certo? Então vamos fazer agora esse exercício de respiração para a gente se preparar para o conteúdo dessa noite. Solte todo o ar do seu pulmão agora nesse instante. Lembrando que eu já ensinei para você aqui que a gente vai respirar por uma narina, que a gente puxa mais ar quando você tampa uma narina, e você pode fazer o teste depois. E você vai soltar então pela boca esse ar, tá bom? Então vamos lá, solta todo o ar, respira. Solta o ar. E você pode fazer numa contagem, né? 4, 4, 4, né? Eu não fiz aqui, mas pode ser. Respira. Lenta e profundamente. Segura um pouquinho, solta o ar. Respira. Segura, solta o ar. Ok. Essa é uma respiração muito boa que ajuda, né? Mas tem a outra respiração, eu até troquei, né? Essa aí é só pra gente se conectar. Mas a respiração que tem a ver agora com o nosso assunto, ela é 3 respirações curtas, uma respiração mais comprida, mas respirações rápidas, tá? Essa é pelo nariz. Então, você respira assim, ó. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar e solta o ar. Ou seja, são 3 curtas e uma um pouco mais longa. Essa geralmente você tem que realmente fazer sentado. Se você fizer ela em pé, você pode ficar tonto, tonta. Se você fizer dirigindo, você pode se complicar. Então, vamos fazer o exercício. Solta todo o ar agora. Acompanhe o meu dedo aqui, tá bom? 1, 2, 3 e... Bem assim, rapidinho mesmo. Mais uma vez, postura ereta. Se você quiser fechar os olhos, melhor ainda. Vai lá mais uma vez. E é melhor a gente parar por aqui, senão alguém vai ficar tonto hoje à noite, tá certo? Essa respiração, ela te ajuda você a eliminar, então, pensamentos negativos quando você está assim muito agitado, você está muito complicado. Então, ela é muito boa para isso, tá certo? E vamos ao assunto dessa noite. A Sueli colocou aqui no Facebook, Uriel, eu perdi um primo no dia do Natal. Meus sentimentos, amiga, que triste, hein? Muito triste. E meu pai está internado, estou com vazio e um aperto no peito. É uma pena, né? A morte realmente é algo muito triste, Sueli. Mas ele não morreu, ele está dormindo, e isso vai te ajudar a te confortar o teu coração. Porque quando a gente pensa assim, está dormindo, né? Não está doente, está dormindo, não morreu, está dormindo, acaba confortando. Quando você vai para o livro dos cristãos, que é a Bíblia, exatamente lá, em todas as partes que ensina sobre esse assunto, fala que é um estado de inconsciência e fala que é um sono. Então, seu primo está dormindo. E o seu pai tem que buscar esperança em Deus e acreditar que ele vai sair dessa. E com a graça de Deus, logo, logo ele vai estar aí de volta no carinho da família dele, tá bom, Sueli? Fica forte, amiga. Fica forte, vai dar tudo certo. Creia, acredite, tenha fé. E foque naquilo que é positivo, na esperança da recuperação do seu pai e na certeza que ele vai passar dessa situação, ou seja, ele vai sair de lá e ele vai recuperar a sua saúde. Pense positivo. Não fique pensando só no pior, mesmo que as perspectivas sejam as piores. E se você tiver a oportunidade de ir visitar o seu pai, que no mundo de hoje está bem complicado,
Eu não sei se ele está consciente ou inconsciente. Se ele estiver consciente, fale para ele, pai, fale para a mente dele, você vai sair daí, lute, pai, não desista, você vai se recuperar. E se ele estiver inconsciente, também no ouvido dele tem um poder muito grande. Existem muitos estudos que fizeram no contexto de pessoas que estavam praticamente inconscientes, e essas pessoas acabaram voltando daquela situação pelo uso do poder dos pensamentos positivos, porque ele pode estar numa situação, mas a mente está trabalhando. Então, não esqueça disso, tá certo? Bom, e eu queria trabalhar com você hoje, então, um assunto muito importante, e eu vou dividir em alguns pontos aqui, que são pontos importantes, e a gente vai conversar um pouquinho nesse bate-papo. E a primeira parte eu queria dividir assim em 7 pontos muito importantes. E o primeiro que eu queria tratar com você nessa noite é o seguinte: todos nós já aprendemos aqui nas nossas aulas que passamos por um processo, a gente tem entre 40 a 70 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos. Então é um contexto muito forte de coisas que estão indo e estão voltando. Lembrando que o nosso consciente, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente não tem sentimentos. É como se fosse um HD e ele entrega pra gente aquilo que você dá. Então nunca esqueça dessa parte que é muito importante. Então aquilo que você está colhendo hoje é fruto de algo que você plantou ou você permitiu que plantassem na sua vida. Ou seja, coisas conscientes, coisas voluntárias ou coisas involuntárias. Ou você mesmo permitiu que entrasse para a tua vida ou alguém plantou. No mundo em que a gente vive, desde o ventre materno, a gente começa a passar por alguns problemas seríssimos, porque grudados pelo cordão umbilical, lá na barriguinha da nossa mãe, no ventre materno, você recebe o alimento, mas recebe uma carga muito grande de emoções. Tudo que está acontecendo com essa mãe passa para você. Se essa mãe não se preparou para ser mamãe, se essa mãe de alguma forma te rejeitou, se essa mãe de alguma forma vivia conflitos conjugais com seu pai, passou por situações terríveis, toda aquela carga de energia, de estresse vai para você. Então você já pode ir por um processo complicado já dentro do ventre materno. Você pode nascer com um processo de herança genética, com uma tendência muito grande para alguns tipos de comportamentos, sentimentos que a sua mamãe teve, ou você pode passar por um processo também chamado de memória genética, que aí vem pelo espermatozoide. Ou seja, se o pai tinha traumas, se o pai tinha bloqueios, toda aquela carga e situação do pai pode vir para o filho. Aí você nasce, você vem para esse mundo, e nesse mundo, quando você nasce, você vai ter sérios problemas de bloqueios e traumas emocionais. 99,9% dos bloqueios emocionais são causados pelos pais. E a maioria deles pelo pai, ou seja, o homem, o paizão. Aí você pode ter os avós, você tem cuidadores, você tem professores, uma séria carga terrível dentro desse contexto. Aí você vem para a vida, você não aprende na escola como se libertar disso e ninguém ensina isso. Muito pelo contrário, a gente é doutrinado que os nossos problemas estão do lado de fora e que a solução para os nossos problemas é medicamento. E aí, quando você tem cargas e problemas seríssimos, a tendência da doutrinação é que você se medique. Eu passei por um processo terrível, já contei para você essa história do que me fizeram, como fizeram, e não importa aqui agora a questão, mas na época eu lembro que as pessoas queriam que eu tomasse remédio, as pessoas queriam me dopar. E eu comecei a pensar e analisar e eu comecei a raciocinar e eu entendi que isso não existia na minha mente. E eu então fui atrás, eu fui me especializar, eu fui estudar, eu fui me preparar. E aí surgiu vários dos programas que eu te falei no começo. Se você ainda não faz parte de nenhum deles, você não pode esperar virar o ano. Se você quer um 2021 diferente, você tem que assumir o seu papel. Por quê? Porque nós somos fruto daquilo que nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles refletem aquilo que nós nos tornamos. E se entra ano e sai ano, se você não muda os teus pensamentos, se você não muda o teu interior, vai continuar a mesma porcaria na sua vida. Ou você passa por um processo de transformação, você está encrencado. Então, se você está num estado de ansiedade, estado depressivo, estado aí que você não consegue dormir, tem insônia, muitos pensamentos negativos, o teu programa se chama GPS emocional. Se você ainda não é aluno, por favor, acorda para a vida. Se você quer trabalhar 5 áreas da sua vida que envolve a questão dos relacionamentos,
A saúde emocional também envolve a questão de empreendedorismo, porque ali dentro também vai ter, porque muita gente tem crença, a gente vai trabalhar e mudar as crenças limitadoras, as crenças que as pessoas têm, a gente vai cortar, eliminar essas crenças. Porque tem gente que tem crença de que eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser feliz, dinheiro é sujo, o rico vai para o inferno. Então são pessoas que têm bloqueios financeiros terríveis, essas pessoas não conseguem nem ganhar dinheiro e ela tem um bloqueio emocional. E bloqueios emocionais podem ser transformados. Então o programa para essa pessoa é o programa Insight. Então ela tem que conhecer, se você está no Instagram, está no link da bio, se você está no Facebook, também está na capa, e fazer parte dele. Se você quer passar por um processo de desintoxicação da mente, o teu programa é o Detox Mental, que é o mais novo programa que surgiu. Mas você não pode entrar em 2021, você tem que recomeçar a sua vida e transformar a sua vida. Até eu brinco, sempre falo, e é um ditado que dizem assim, você não pode, ou melhor, você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode forçar esse cavalo a beber água. Longe de mim, né? Fazer com que, comparar você a um cavalo, não é isso? Mas assim, até que um dia alguém inventou um negócio bem engraçado, que é assim, você não pode forçar o cavalo a beber água, mas você pode dar sal para ele. Então, o que eu estou querendo fazer é que você se apaixone por você. Tá na hora de você assumir o teu papel, tá na hora de você se levantar, tá na hora de você dizer basta, eu não aceito. Porque assim, você não pediu para nascer na família que você nasceu. E grande parte das famílias são os maiores causadores de bloqueios e traumas emocionais. Você não pediu para nascer nessa família. Você não pediu para nascer com a condição que você nasceu. Mas ficar ou permanecer nessa condição é uma questão de escolha. Então você precisa tomar uma decisão. E quando você olha para essa situação, o assunto aqui é como que você se liberta de emoções negativas do passado, ou seja, todos nós temos. Aí a gente vem para a vida. Quer ver um exemplo? Se você foi criado por pais que eram pais que não permitiam que você expressasse emoções. Ou seja, pais que batiam em você e diziam cala a boca e não te davam o direito de você chorar. Você cresceu sem expressar emoções e você não tem nem ideia, e somos seres emocionais. Aí você cresce, chega um ponto que você acaba casando com alguém, lá um homem e uma mulher, e você se tornou um reativo, ou seja, você foge desse negócio de DR, você foge de conversa, você desaparece desse tipo de coisa. Se você casar com um homem ou uma mulher que foi criado num ambiente que os pais permitiam, você está chorando por quê, filhinho? Ah, eu estou chorando por isso, então vem cá, né? Deu liberdade de expor emoções, a criança acabou sendo disciplinada e o pai dava aquele período, porque doeu, machucou, dava a oportunidade para essa criança expor emoção, ela chorar, ela cresce querendo expor emoções, ela cresce querendo discutir emoções, ela cresce querendo conversar sobre emoções. E se você é reativo, você vai ter sérios problemas dentro do teu relacionamento. E quando você olha para isso, a gente acaba sendo muito machucado no passado, porque existe uma grande quantidade de vampiros emocionais, que a gente já falou sobre isso. Se você ainda não assistiu essa live, são 2 lives sobre vampiros emocionais, pessoas que estão à nossa volta, que têm uma capacidade incrível de drenar a nossa energia, acabar com o nosso dia. Eles estão à nossa volta, eles estão na nossa família, eles estão no círculo de amigos, eles estão no teu trabalho, eles estão onde você estuda, eles estão na igreja, eles estão numa série de lugares e têm um poder tremendo. Então, quando chega nesse ponto, eu não tenho dúvidas, dependendo da sua idade, que você foi muito machucado e maltratado em alguns momentos da sua vida. Machucaram você, maltrataram você, e você carrega cargas negativas e que você não consegue ser feliz. Porque se você não se libertar dessas emoções negativas do passado, você não será feliz. Você pode até estar vivendo, mas aparentemente você está vegetando. Você está conseguindo entender a gravidade dessa situação? Você consegue entender o significado disso? É mais sério do que a gente imagina. Então, papel e caneta na mão agora, se você tem costume de anotar o que a gente vai falar. Então, o primeiro passo, se você quer se libertar de emoções negativas do passado, o primeiro passo é você identificar quem são as pessoas do seu passado. Identificar quem são as pessoas do seu passado. As pessoas que te magoaram de alguma forma, as pessoas que te machucaram de alguma forma.
E então você pega um papel e caneta e você coloca nomes, exatamente. Ah, essa fulana de tal fez isso lá em 1929. E aí você vai colocando, se possível até a data, fez isso, fez aquilo, em tal período de tempo. Ela fez isso comigo. Então, uma série, você vai ver, quando você começar a anotar, dentro do conceito que envolve a emoção negativa, vai vir o sentimento negativo do qual você está enfrentando. Porque lembre de algo importante, 40 a 70 mil, alguns estudos chegam a falar 60, alguns chegam a falar 70 mil pensamentos diários negativos, a maioria deles negativos. Então, lembre de algo muito importante, que os nossos pensamentos, eles viram sentimentos, os nossos sentimentos, eles alteram o nosso comportamento e também mexem na nossa parte fisiológica. Então, por isso que você encontra pessoas que estão passando por um estado muito forte de depressão e que acabam tirando a vida. E às vezes é muito fácil para quem está do lado de fora, essa pessoa julgar a outra pessoa, entendeu? Ah, mas por que você matou? E às vezes a pessoa está sorrindo, mas por dentro está morta, por dentro está morrendo. E é muito fácil para os senhores julgadores que existem, porque está cheio de senhoras e senhores julgadores, julgar as intenções da pessoa, julgar aquela pessoa, sem parar por um instante e pensar o que passa na vida dela. O que passa? O que passa? E às vezes a pessoa julga. E quando você olha para essa situação, lembre de algo muito importante. Pensamentos, eles criam sentimentos. Então, como os pensamentos eles estão indo e voltando, é aquilo que eu falei da dinâmica da caneta para você, lembra? Se eu pegar a sua mão e passar uma vez assim a caneta e perguntar assim, doeu? Você vai olhar para sua mão e vai dizer, que isso, Ariel? Você tá bobo? Não doeu, não. Mas se eu ficar 1 minuto fazendo isso, vai começar a ficar estranho, não vai? Se eu ficar aí meio-dia fazendo isso, 1 dia te machucando assim, vai virar uma ferida isso. Que é exatamente o que acontece com os nossos pensamentos. Lá das profundezas do aterro sanitário, que é o nosso inconsciente, lá do fundão, esses pensamentos negativos, eles estão se levantando e têm um poder destrutivo contra você. E eles estão indo e voltando. E lembra que eu falei no início da live que o nosso inconsciente e também o nosso subconsciente, ele não tem sentimento? Ele é um HD de armazenamento, ou seja, ele entrega para você o que você plantou ou plantaram? Ele entende que você gosta desse tipo de pensamento. Então, se você passou por um processo de infidelidade, alguém traiu você, que pode ser um cônjuge, pode ser uma namorada, um noivo, uma noiva, pode ser um amigo, pode ser um patrão, alguém que te traiu de alguma forma, e conforme vai passando os anos e você fica alimentando esse tipo de sentimento e ele começa a voltar e você sempre fica lembrando dessa mágoa, dessa dor, o teu cérebro entende que você tem prazer nesse tipo de sentimento, nesse tipo de pensamento. E ele começa a voltar, ele traz várias vezes. Por isso que às vezes você está tomando banho e você começa a chorar no chuveiro. Você está numa festa de casamento e você se sente oco, você se sente vazio por dentro. Você está numa festa de aniversário, o povo batendo palmas lá, e pode ser até que seja para você, e você se sente que ali não é o seu lugar. Porque essas coisas estão vindo para a tua vida e elas têm um poder destrutivo de mexer com os teus sentimentos. E vai trazer uma série de sentimentos que mexerão com as tuas emoções. E tem um poder incrível para alterar os teus comportamentos. Então pode te dar comportamento de irritabilidade, pode te dar um comportamento destrutivo contra o teu corpo, você pode se cortar, pode inclusive tentar contra a própria vida, pode ser uma pessoa que se torne agressivo para outras pessoas, colocando em risco a integridade de outras pessoas, no trânsito, por exemplo. E altera também, lógico, a questão da nossa parte fisiológica. Então vai dar palpitação no coração, vai dar aí uma alteração muito grande na pressão arterial e assim por diante. Eu poderia falar de inúmeras situações. 90% das nossas doenças são doenças psicossomáticas. Então é muita coisa. 90%, ou seja, a maioria das doenças que existem nasceram aqui. Sendo que a maioria das doenças nasceram aqui, eu te pergunto, é um remédio que vai resolver a parada? E eu sempre uso como exemplo, e nunca é demais repetir, porque os nossos remédios, eles trazem efeitos colaterais. E longe de mim falar algo contra o remédio. Eu só acho que você não deveria tomar remédio simplesmente por tomar. Mas todos os remédios, os medicamentos, eles vão trazer efeitos colaterais. E às vezes você tinha um problema, você vai acabar tendo 2, 3, 4.
E pode até perder a vida por causa de um medicamento. E você sabe da gravidade que é isso. Então tem que ter muita cautela e muito cuidado. Então esse negócio assim, o fulano de tal tomou um medicamento para depressão. Eu ajudo grupos de depressão e ansiedade. E às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu tô tomando esse remédio que a Mariquinha me deu. Eu acho que você deveria tomar também. E ficam tricotando ali, eu vou comprar. E vou comprar o medicamento e às vezes sem consulta médica, alguns... E aí... ou alguém empresta para alguém, ou dá para alguém, caramba, isso é um veneno, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu uso como exemplo o seguinte, se você está com uma dor na cabeça, ou dor de cabeça, qual é a raiz da sua dor na cabeça? Qual é a origem da sua dor na cabeça? As pessoas acabam tomando, ou seja, está com dor na cabeça, tomou, sumiu. Só que ela não para pensar qual é a origem. Então a origem pode ser que seja um problema de insônia, a origem pode ser falta de água, a origem pode ser estomacal, a origem pode ser estresse, a origem pode ser falta de ter comido na hora certa. Você veja, um monte de raízes que poderiam ser. E no nosso sistema emocional não é diferente. Tudo tem uma origem, todos os problemas que nós enfrentamos têm uma origem, todas as doenças que existem tiveram uma origem. Já que a ciência comprovou que 90% delas nasceram no seu interior... Então está na hora de você tomar uma iniciativa, ou vai esperar a vida passar, quando você tiver em 90 anos, lá no final da sua vida, você olhar para trás e dizer assim, caramba, o que eu fiz na minha vida? Então a minha função aqui é dar sal para você, dar sal para você para que você tenha vontade de tomar água e você vá na fonte e mude a tua trajetória de vida. Então primeiro você identifica todas as pessoas que te machucaram e fica olhando, você vai ter aí algumas sensações. Alguns sintomas vão aparecer. Só que dentro dessa primeira chave de transformação, quando você identifica quem são eles, você dá nome a eles, aí você toma uma decisão. E qual é a decisão, Uriel? Você decide perdoá-los, você decide liberar perdão. Tá louco liberar perdão? É porque não é você. Não é você que passou pela situação que eu passei, você pode estar pensando. Ou pode ser tentado a pensar. Mas eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então entra a segunda parte. A primeira você identifica e decide liberar perdão. A segunda, já começando a responder a sua pergunta, você não justifica as suas emoções negativas de culpa e de raiva. Então você não lembra lá da Juquinha, que a Juquinha fez isso com você e você tem, não, mas essa mulher, porque ela fez isso e parará. Não, você não faz isso. Você então identifica, você dá nome aos bois, você toma uma decisão que é perdoar e aí você não justifica. A segunda chave para você libertar-se das emoções negativas do passado, você não justifica. Você não justifica as suas emoções de raiva, as suas emoções de culpa. Em vez disso, você usa a sua inteligência para aceitar a responsabilidade. E aí, nessa hora, você precisa, então, pensar, usando a sua inteligência, você precisa pensar o que você está deixando de viver na plenitude por causa dessa situação. Pela falta do perdão dessa pessoa. O que você está deixando de viver plenamente por continuar com essa emoção? E talvez tenha uns aí que está desde 1929. Eu estou dando como exemplo aqui, mas é possível. E aí você está carregando um cadáver em cima de você, a pessoa está vivendo, está numa boa, e você está morrendo. Então você identifica, você dá o nome à pessoa, toma a decisão de perdoar. Aí o segundo ponto, você não justifica as suas emoções de raiva ou de culpa, e você então usa a inteligência e você começa a refletir. O que eu estou deixando de viver na plenitude por causa dessa situação, por estar carregando esse ódio dessa pessoa, essa raiva dessa pessoa, essa coisa ruim que essa pessoa me ocasionou. E aí você faz uma segunda pergunta para você mesmo: quais são os valores importantes que eu estou deixando para trás por causa dessa pessoa? Tanta coisa, o mundo está andando, o mundo está passando, o que eu estou deixando? E você poderia fazer uma terceira pergunta: quais são os objetivos ou sonhos que eu estou deixando de alcançar por causa disso? Porque às vezes a mágoa pode estar relacionada às vezes a um relacionamento. Pode estar relacionado talvez a uma infidelidade. E aí você se trava e você não consegue ter um novo relacionamento com uma outra pessoa porque você está travado nesse cadáver que morreu.
Essa pessoa que te matou em vida e você fica grudado nela. E enquanto você não liberar perdão para esse tipo de gente, você está encrencado. E pode ser para qualquer área, em qualquer esfera. Pode ser inclusive dentro de uma igreja, que uma pessoa te maltratou, que uma pessoa te machucou, pode te trazer problemas seríssimos de você conseguir participar de cultos da sua igreja, ou de você participar da missa, ou você participar da comunhão aí dos crentes. Ou pode ter dificuldade, inclusive, de aproximar você com a sua fé, com Deus, com aquilo que você acredita, por causa de uma pessoa que te maltratou. Você está conseguindo entender, gente? Vocês estão aqui comigo? Coloca aí nos comentários. Está comigo aí? Está conseguindo entender? Está fazendo sentido para você? Então, primeiro identifica. A segunda parte, na primeira você identifica, você coloca nome para essa situação e toma uma decisão. Que decisão é? Eu decidi perdoar, liberar perdão. Na segunda parte, você encontra motivos para não justificar as emoções negativas. Então, de raiva e de culpa. Então, o que é o motivo? Caramba, por causa dessa mulher, por causa desse homem, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou amargando na vida. A terceira parte agora, você começa, a partir de hoje, a levar em consideração o seu maior propósito em relação à vida com essa pessoa. Então, a terceira parte agora, você começa a levar em consideração o seu maior propósito em relação à sua vida, já que envolve essa pessoa. Então, você teria que responder a uma pergunta. Se existisse uma razão para você, ou para vocês, né, estarem conectados, qual seria? Qual é a razão que você está conectado a essa pessoa ainda? Caramba, essa pessoa te machucou, te maltratou, ela destruiu você e você está conectado a ela ainda. Qual a razão para você estar conectado a ela? Então é algo que você precisa responder. Se você está carregando dentro de você essa mágoa há anos na sua vida, que está impedindo você de viver a plenitude, qual é a razão pelo qual você está ligado a essa criatura? Você está conseguindo entender? Qual a razão que você está grudado com esse tipo de gente? E aí, de repente, alguém que é novo aqui, ou nova, talvez se assustou quando eu disse assim, né, carregando esse cadáver. É que eu fiz uso do texto sagrado lá do apóstolo São Paulo, que quando ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ele estava se referindo à velha natureza, ou seja, quando aceitava lá Cristo ou o Evangelho, ele se tornava uma nova criatura. A partir desse momento, aquela velha criatura se subentendia que estava morta, mas estava carregando, e ele fez uso disso, e ele fala, quem me libertará do corpo dessa morte? Só que ele faz uso de algo que acontecia naquela época. Se uma pessoa matasse alguém, eles colocavam o cadáver dessa pessoa nas costas, ele tinha que arrastar na cidade aquele cadáver nas suas costas. Então era um tipo de punição que existia. Então ele faz uso de um costume que existia de um povo para trazer exatamente uma outra situação. E eu faço uso também disso, não no sentido espiritual ou jurídico da coisa, né? Como lá do passado, mas eu faço para você parar um pouquinho e pensar. Uma pessoa te maltratou e hoje a gente está falando aqui como que você se liberta de emoções negativas do passado. E ela te machucou lá no passado, ela te feriu, ela destruiu você e você está carregando essa pessoa. Então a terceira parte aqui que eu falei para você é você responder uma pergunta. Por que eu estou conectado com essa pessoa ainda? Está conseguindo entender? Por que eu estou ligado com ela ainda? Eu estou deixando de viver o melhor da minha vida por causa desse cadáver que eu estou carregando. Independente da situação que fez, mas provocou muita dor. É uma ferida aberta em você. Pode ser que ela cicatrizou, mas ainda tem a casca. E você fica batendo e arrancando essa casca. Você fica pensando na ferida e fica, lógico, sempre ferindo. Nunca vai sarar. Só vai sarar quando você decidir tirar da tua vida liberando perdão. Qual que é a razão pela qual você está conectado? Uma outra coisa que você poderia parar e pensar é o seguinte. Por que razão, ou qual razão, que Deus colocou você junto com essa pessoa num determinado momento da trajetória da vida? E é uma pergunta que você deveria responder. Por que o universo, né, uniu vocês? Por que Deus, que alguns às vezes não acreditam em Deus, né, mas por que Deus aproximou vocês? E talvez você construiu uma história com essa pessoa, vocês têm coisas lindas que vocês construíram. Mas hoje, a única coisa que você consegue lembrar é a machucadura, é o machucado, é a ferida, é a coisa ruim que essa pessoa fez para você. Então, uma das perguntas nesse ponto que iria te ajudar é por que você está conectado com essa pessoa ainda?
Ou por que você acha que Deus permitiu que um dia você se relacionasse com esse tipo de gente? Então, aquilo que atraiu um dia, então teve coisas boas, senão você não estaria junto com essa pessoa. Mas aí houve um acidente no meio do percurso. Houve uma situação de escolha que te feriu, que te machucou, ok. Mas você teve coisas boas. Então, você precisa isolar isso, ficar com aquilo que é bom e eliminar aquilo que não presta. E aí entra num quarto ponto, você que está anotando aí, chega a hora agora que você precisa tomar uma decisão de você estabelecer a sua paz de espírito. E ter uma meta muito elevada para a tua vida, ou seja, é você aceitar a condição que você está vivendo e você então escolher abandonar os pensamentos e as emoções que perturbam você. Tá conseguindo entender? Abandonar os pensamentos e as emoções. Lembra quando eu falei sobre o HD? Que eu falei do aterro sanitário? Então, para que você está pescando no aterro sanitário essa podridão? Por quê? Por que você está olhando para você na tua vida e você está imaginando que você não tem valor, que você não presta, e se envolver em relacionamento, essa pessoa te destruiu, ela acabou com você e você deixou de viver por causa dela? E essa pessoa tá com uma música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não tá nem aí para você. E você tá amargando, sofrendo, chorando, olhando para trás, focando na situação daquilo que a pessoa fez para você, ela destruiu a tua vida. Então você se concentra naquilo de bom que um dia tiveram e você decide abandonar essa emoção que te machuca, esses pensamentos que te machucam, tirar essas coisas ruins da tua vida. E uma das maneiras que você pode fazer é você repetir: eu fui responsável. Eu fui responsável. Como assim, Uriel? Ele decidiu me trair, ela decidiu me trair, ele decidiu me destruir. Eu fui responsável pela situação que você está tendo. É nesse sentido que eu estou falando. Então, nessa hora agora, você decide estabelecer a paz de espírito. Eu fui responsável. Eu estou amargando há 10 anos por causa dessa situação, eu fui responsável. Eu deveria ter abandonado esses pensamentos e emoções, eu deveria ter seguido a minha vida, eu fiquei presa, eu fiquei preso. Você está conseguindo entender? Então, nessa hora, você toma uma decisão e diz assim: eu fui responsável. Então, aí você começa num processo de libertação. A quinta chave para te ajudar a libertar-se de emoções negativas do passado é você começar num papel e caneta, é você começar a escrever, colocar aí no papel quais foram os aprendizados que você teve da situação que você viveu. O que você poderia ter feito ou pensado diferente que você não fez? Durante aquela situação ou após aquela situação, né? Coisas que acabaram, então, permitiram, né, que você ficasse vivenciando essa emoção no seu coração, na sua mente, que fazia com que você estivesse tomando lá banho e você ficasse triste, que fazia que você estava numa festa de aniversário e você se arrebentava, você entristecia. E aí é algo que você pode responder. O que, né, que eu permiti? Que tipo de situação que eu poderia ter feito, pensado diferente para não ter passado por essa experiência? E aí você pode responder, então, como que a sua vida vai ser a partir de agora? Então você pode fazer uma análise, essa é para fazer uma análise, né? O que eu poderia ter feito diferente, como eu poderia ter pensado diferente para não estar amargando do jeito que eu estou, para estar sofrendo do jeito que eu estou. Qual é o aprendizado de tudo isso? E o que eu quero a partir de agora? Está fazendo sentido para você? O que eu quero a partir de agora para a minha vida? O que eu quero mudar na minha história? Porque se você não acordar para a vida, minha filha, se você não acordar para a vida, meu filho, você vai passar a vida inteira, vai chegar nos 90 anos e você perdeu o melhor de tudo que você poderia ter vivido. Porque você ficou vivendo a vida dos outros, você ficou amargando em emoções negativas e coisas do passado, em mágoas do passado. E acabou para você. Vai chegar lá no final e vai dizer: o que eu fiz? Deixou de viver. Na realidade, você não viveu, você vegetou uma vida inteira. E por último, não menos importante, penúltimo aqui agora, esse mexe com alguns, é fazer o teste do perdão. Porque tem gente que não quer liberar o perdão, né? Então você precisa fazer o teste de perdão. E qual que é o teste do perdão? Você está certo ou quer ser feliz? Esse é o teste. Você quer estar certo, querendo provar a sua situação relacionada a tudo que essa pessoa fez para você ou fizeram para você, ou você quer ser feliz? E é por isso que eu já falei em outras aulas aqui, quando eu fiz a live sobre o poder do perdão, eu já falei para você aqui que é uma questão de decisão.
Você precisa tomar uma decisão de liberar perdão, mesmo não, 99% da pessoa não merece, mas você merece. Você merece ser feliz, você merece viver, você merece o melhor dessa terra. Então você libera perdão e faça o teste do perdão. Eu quero estar certa, eu quero estar certo ou eu quero ser feliz? Responde para mim aí nos comentários. Você quer estar certo ou quer ser feliz? Coloca aí. O que você quer para a tua vida? Ser feliz ou estar certo? Coloca nos comentários aí, por gentileza. E aí, o que você vai fazer? Se você deseja realmente ser feliz a partir de agora, nunca leve as coisas para o lado pessoal. Porque nós somos seres emocionais, seres humanos complicadíssimos. E esses seres humanos complicadíssimos machucam os outros, constantemente machucam outros. E quando você deposita uma inteira confiança em uma pessoa, essa pessoa pode falhar com você. Essa pessoa pode te deixar. Essa pessoa pode morrer. Essa pessoa pode fazer uma série de coisas. Então, quando você confia totalmente, cegamente, ou você deposita extrema confiança, você pode se arrebentar. Então, quando chega nessa parte aqui, você precisa entender que nada é do lado pessoal. Porque se você leva para o lado pessoal, você se arrebenta. Você está conseguindo entender? Nunca leve para o lado pessoal. E eu já falei em algumas outras aulas para vocês o seguinte: quando eu falo sobre crenças de valores que foram arrebentados dentro de você, de alguns de vocês que acreditam que nasceram para sofrer, porque tem talvez algumas defeitos físicos e acreditam que não tem valor por causa do defeito físico, ou pessoas que acreditam que nunca foram amados, que têm o dedo podre para relacionamentos. E quando eu começo a fortalecer as crenças de valores, eu já falei para vocês aqui várias vezes no conceito de que você precisa liberar o perdão porque você merece, porque você precisa se amar primeiro. E eu até já falei, e eu já até disse para você, tem pessoas que são doutrinados, inclusive dentro de igrejas, que você tem que amar a Deus acima de você mesmo. E quando uma pessoa ela ama Deus acima dela mesma, a gente já viu o efeito no mundo. As pessoas colocam bomba e matam os outros em nome de Deus. Ou seja, a pessoa precisa se reconectar, a pessoa precisa se amar, e quando ela se ama, aí sim, se ela é uma pessoa de fé, ela se encontra com o Criador, ela se encontra com Deus, e Ele, que é o amor em pessoa, vai liberar mais amor na vida dela, ela consegue amar o próximo. Então, quando você olha para essa situação, você precisa, então, nunca levar para o lado pessoal e lembrar de algo importante que eu sempre ensinei na crença de valores, e eu falei aqui para você: se essa pessoa soubesse quem você é, ela não faria o que ela fez contra você. Só que o problema é que muitos de nós não têm nem ideia de quem nós somos. A grande pergunta que se faz é: quem é você? Por que você existe? Por que você nasceu? Aqueles que já me acompanham há um tempo, já descobrimos aqui que você não é a porcaria, você não é a escória, você não é o cocô do cavalo do bandido, você é a imagem e semelhança de Deus. Para aqueles que acreditam, e eu acredito, e se você não acredita eu te respeito, mas eu acredito e também quero que você me respeite, porque eu não consigo conceber a ideia de que não existe uma inteligência por trás de tudo que existe. Isso é o maior engodo, o maior engano de alguém, que alguém possa pensar de que isso aí surgiu do acaso. Tem que existir uma mente inteligente por trás disso, e essa mente inteligente por trás disso, o mundo conhece como um ser chamado Deus, Criador de todas as coisas. E Ele permitiu que aqueles que escreveram um livro sagrado colocassem lá que nós somos imagem e semelhança. Então, você sendo imagem e semelhança de Deus, o do Criador, o teu valor não está condicionado à terra, o teu valor não está condicionado ao trabalho, ao marido, a uma esposa, aos filhos. O teu valor está condicionado ao universo. Você está conseguindo entender? Então, quando uma pessoa te maltrata, quando uma pessoa te machuca, nunca leve para o lado pessoal e repita para você. Pode ser um maridão azedo te maltratando, te machucando. Pode ser a esposa te maltratando, te machucando. Pode ser um filho rebelde. Pode ser um patrão, alguém lá da sua paróquia, da sua igreja, sei lá da onde. Que é espírito de porco, é um narcisista, é um vampiro emocional, é um parasita emocional. Na hora, quando essa pessoa te fere, te machuca, você repete para você: se essa pessoa soubesse quem eu sou, ela não ousaria falar o que ela falou. E aí você diz para você: mas eu me amo, eu me aceito. Então, quando você faz isso, você neutraliza o poder destrutivo dessa coisa ruim que está vindo.
E por último, não menos importante, até antes aqui nessa parte, fazendo o teste perdão, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Você pode inclusive também fazer uma pergunta para você mesmo, perguntando o seguinte, o quanto que isso aqui vai importar daqui 10 anos? Entendeu? E tem gente que às vezes amarga 10 anos com algo de ruim que aconteceu. E quando eu falo sobre isso, eu não estou dizendo e desvalorizando o teu sofrimento. Muito pelo contrário. Todos nós temos. Todos nós passamos por dificuldades e problemas. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que se você já sofreu um golpe na vida, você já foi ferida, já foi ferido, já foi machucado, já foi machucada, e você vai se permitir se arrebentar o restante da tua vida por causa desse tipo de machucado? Não vale a pena. Então eu vou recapitular rapidinho aqui, daí eu entro na última parte dessa aula dessa noite. Então, você pega papel e caneta, você que sente que está ferido, você que sente que precisa se libertar de emoções negativas do seu passado, você pega papel e caneta e a primeira coisa você identifica. O que é identificar, Uriel? Quem me machucou? Qual é o nome? O que fez? Vai surgir sentimentos, porque você está dentro de um exercício. A segunda parte, você precisa encontrar motivos para você não julgar, não justificar as tuas emoções de raiva e culpa. Vai aparecer. E muitos dos narcisistas, eles nos maltratam tanto que eles colocam a situação que você está vivendo de machucadura como se você fosse o responsável. Então você pode tentar se justificar que essa pessoa fez o que fez para você porque você é culpado. Está conseguindo entender? Então, encontre motivos para você justificar, para não justificar essas emoções negativas. Então, você tem que usar a inteligência aqui agora e aceitar a responsabilidade dessa situação. Então, você começa a fazer um exercício de pensamento. O que eu estou deixando de viver por causa disso? Nesse exercício, você começa aqui, quais são os valores que eu estou destruindo dentro de mim por causa desse tipo de coisa? E quais são os objetivos da vida e sonhos que eu estou deixando de alcançar ou realizar por causa disso? O terceiro ponto, então, você começa então a entender que você precisa reassumir o controle da sua história, da sua mente, da sua vida. E nessa parte aqui agora, você responde algumas perguntas. Por que eu estou conectado com essa pessoa ainda? Caramba, faz 10 anos que ela me machucou, faz 5 anos, faz 2 anos, por que eu estou conectado com ela ainda? E uma outra pergunta, o que eu estou deixando de viver por causa dessa criatura? E uma terceira pergunta ainda que você poderia fazer, quais são os... que você poderia estar fazendo, qual foi a razão pela qual, se você acredita em Deus, Deus permitiu que eu estivesse conectado a essa pessoa em algum momento da vida? Ou, se você não acredita, qual é a razão pelo qual o universo permitiu que eu estivesse conectado a essa pessoa? E aí entra na quarta parte, que é você tomar uma decisão de você restabelecer a paz de espírito, ou seja, é você tomando a decisão e você diz, eu fui responsável. Não pelo ato daquela situação, do que a pessoa te maltratou, te machucou, mas de você ter amargado e machucado a tua mente anos da sua vida. Tá conseguindo entender? Aí entra numa última parte, quais são os aprendizados que você teve com essa situação e o que você quer a partir de agora para a tua vida. E aí chega no último ponto, e o último ponto você pega um papel e uma caneta e você escreve uma carta. E essa carta que você vai fazer é uma carta de gratidão. Ok? Essa carta você não vai entregar para essa pessoa ou pode entregar, depende de você. Ela é uma carta que pode ser entregue, ela dá um resultado até maior, porque essa carta é diferente da outra carta que eu já te ensinei aqui, que é uma carta que você expõe os erros, as coisas ruins, as emoções negativas. Essa ela é diferente, você pode mandar para a pessoa. E essa carta, ela tem 3 passos muito importantes que você pode fazer. Então, se você passou por um processo muito triste e dolorido, de um relacionamento ácido, de um relacionamento narcisista, manipulador, que te trouxe traumas, bloqueios, te maltratou muito, ou uma pessoa que você teve uma crise, que sei lá, fazia parte, um tipo de relacionamento que você tinha com essa pessoa e você não conseguiu superar, essa é a técnica que vai transformar a sua história e a sua vida. E nessa técnica, então, você pega uma carta, é muito simples de escrever, e você, então, vai ver o quão poderosa e libertadora que é essa carta. A primeira coisa, então, você senta, você pega papel e caneta e você começa a escrever. E essa carta, você vai escrever para essa pessoa, ela tem 3 partes muito importantes,
E na primeira parte você diz, nessa carta, né? Eu aceito a responsabilidade pelo nosso relacionamento. Eu entrei nele e não tenho nenhuma desculpa a oferecer. Você vai escrever com as suas palavras, lógico, mas estou dando uma sugestão aqui. Nessa hora, então assim, você escreve: eu aceito toda a responsabilidade pelo nosso relacionamento. Essa carta, aceito a responsabilidade pelo nosso relacionamento. Eu entrei nele e não tenho nenhuma desculpa a oferecer. E nessa parte você não fala que você é inocente, você não fala o quanto você foi prejudicado, muito pelo contrário. Então você escreve aqui, como é uma carta de gratidão, você começa a escrever que você entrou, você não tem nenhuma desculpa para oferecer, você não quer apontar dedo para nada. Na segunda parte da carta você escreve: eu lhe perdoo por qualquer coisa que você fez que tenha me magoado de alguma maneira. E às vezes é bom, em alguns momentos, você citar todas as coisas pelas quais você perdoa outra pessoa. Mas não faça juízo de valores. Descreva os comportamentos e livre das emoções. Eu, quando ensino essa técnica, geralmente eu falo para a pessoa não enviar a carta. Você pode queimar essa carta, você pode rasgar essa carta depois, mas ela é muito importante no processo aqui que você vai fazer, né? Mas às vezes é bom enviar, ok? Ela é mais forte quando você envia. Mas dependendo, você tem que sondar muito para você não provocar uma situação pior do que você já está vivendo, né? E na segunda parte da carta, então, você escreve o que você perdoa, mas você não faz juízo de valores. Você pode falar: aconteceu essa situação, mas eu quero dizer que eu te perdoo. E você termina essa carta, ela não é uma carta comprida. Você escreve nessa carta: eu te agradeço por todo o aprendizado que você me proporcionou na vida. Agora eu vou seguir o meu caminho e espero que você siga o seu. E aí no final da carta você escreve: eu desejo que você seja muito feliz, que você possa ter paz e que você possa ter amor e que você possa ser feliz. E no final você escreve: adeus. E essa é uma carta assim que ela é libertadora. Então, 3 passos importantes. Eu aceito a responsabilidade na primeira parte do nosso relacionamento. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para falar nada. Então, nessa parte, você não fala que você é inocente, que você foi prejudicado, você não coloca isso. Na segunda parte da carta, você escreve: eu te perdoo por qualquer situação que de alguma forma me machucou. Se você quiser expor, você até coloca, mas sem juízo de causa, sem defesa, sem tentar machucar ou sem expor valores. E na última parte da carta, você diz para a pessoa: eu quero te agradecer o aprendizado, o período que eu vivi junto com você, as coisas boas que eu aprendi com você quando eu estive ao seu lado. E eu vou seguir o meu caminho, espero que você siga o seu. E eu desejo que você fique bem, eu desejo que você tenha paz, que você tenha saúde, que você tenha amor e que você possa ser muito feliz. E adeus. Alguma pergunta, gente, sobre o assunto que a gente conversou hoje? Se você quer libertar emoções negativas, esse é o passo a passo que no dia de hoje a gente conversou e que eu expus para você. Se você tem alguma pergunta sobre o assunto que a gente conversou, agora é a hora de você fazer nos minutos finais dessa live e a gente vai terminando. Então, recapitulando algumas coisas importantes enquanto você faz a sua pergunta, se nós tivermos perguntas nessa noite, é a seguinte: amanhã estou buscando na editora o primeiro exemplar do livro Terra de Ninguém para conferir se não tem nada errado nele, e eu creio que a partir de quinta-feira, se nada estiver errado nele, ele já estará liberado para comprar. A Terra de Ninguém, um livro de 252 páginas, que é o meu bebê, e acho que é o 4º livro que eu publico, mas é um livro muito bom que vai ajudar centenas de pessoas e vale a pena você fazer parte tendo esse livro, então, A Terra de Ninguém. 3 programas foram criados esse ano: o GPS Emocional, que trata de emoções negativas, estados depressivos, estados de ansiedade e também pensamentos negativos e reprogramação da mente. Se você passa por alguma situação dessa, você precisa fazer parte do GPS emocional e você pode entrar em contato comigo de alguma forma para você estar entrando para a turma do GPS emocional. Eu ia liberar em janeiro, mas muitas pessoas pediram e estamos liberando em dezembro ainda. Se você quer mexer com 5 áreas da sua vida que tem a ver com a sua saúde emocional, saúde física, relacionamentos, a sua vida financeira e uma outra agora que eu não lembro, porque eu já passei dos 15, às vezes acontece.
você precisa fazer parte do programa Insight, que você encontra na página do Facebook, e aí embaixo tem o botão aí, você entra nesse botãozinho e você vai para a página. No Instagram, você vai na biografia, programa Insight, você vai. Se você quer fazer um detox da sua mente, tem um programa que acabou de nascer, tá fresquinho, que é o programa Detox Mental, também está no link da biografia aí. Você clica e você consegue ter acesso. É um programa de 7 dias para você começar a viver, tá bom? Tem alguma pergunta? Não tem? Ninguém escreveu? Então acredito que você entendeu tudo. Faço votos que você tenha muita saúde emocional. E eu quero terminar essa noite falando algumas coisas muito importantes para você. E a primeira delas, você não é os teus pensamentos. Então desconfie dos teus pensamentos. Eles estão indo, eles estão voltando, eles estão te machucando, eles não são você. Você não é depressão, você não é ansiedade, porque a gente foi doutrinado a acreditar que você tem depressão. E aí você começa a criar identidade, que você é a depressão, que você é a ansiedade. Então você precisa entender isso, que você está passando por um estado, e estados podem ser transformados, estados podem mudar. Respondendo à pergunta das dores, onde eu encontro o livro para comprar, você vai encontrar ele, eu vou divulgar das dores. A partir de quinta-feira, quando não tiver nenhum errinho, aí ele estará liberado. Se tiver, eu só vou corrigir, e eles corrigem e automaticamente já libera, tá bom? E aí você vai ter o link para você encontrar ele, tá bom, querido? E a segunda coisa, não esqueça de fazer a sua rotina noturna, sua rotina diária, cada dia indo diante do espelho e fortalecendo as suas crenças fortalecedoras. Falando da importância que você tem, do amor que você sente por você, de que você é saudável, que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo, de que você é amor, de que você é paz, de que você é amado, de que tudo que você coloca a sua mão se transforma, que você nasceu para ser feliz, que você atrai dinheiro, porque aí envolve questão de bloqueios também nessa área. Mesmo que não seja uma verdade presente, assim se tornará, porque o Criador de todas as coisas que deu essa mente incrível para nós, Ele deu para você não ser escravo da mente, não ser escravo de ninguém, muito pelo contrário, mas você fazer uso do poder da mente para transformar a sua história e a sua vida. Quer mudar o seu exterior, mude o seu interior. E graças a Deus, a ciência descobriu que existe a neuroplasticidade, que é o cérebro de plástico, que você pode moldar a realidade que você deseja para a tua vida. Existem pessoas que estão vivendo uma vida, e a maioria, assim, da neuroplasticidade, você pode transformar a sua história na realidade que você deseja para a tua vida. Para isso acontecer, você nunca aprendeu na escola. O que você precisa fazer é você tomar uma iniciativa de você assumir o controle da sua mente, e aí você tem que ir em busca de alguém que te ajude. E aí encontrar um terapeuta, encontrar alguém que possa te ajudar. E aí transforma a sua história, mudando por completo. A Adriana fez uma pergunta no Facebook: como consigo fazer o GPS? Manda para mim uma mensagem no direct aí da página do Facebook, Adriana, e eu te passo passo a passo de como você chega a ele, tá bom, querida? E eu finalizo a live dessa noite desejando a você muita saúde emocional, que você seja muito feliz. E a gente está chegando no final de um ano. Esse ano foi difícil, esse ano foi um ano desafiador. Mas lembre de algo muito importante que eu comecei a live de hoje e eu queria terminar. Se você não mudar os vícios que estão dentro da sua mente, o próximo ano será uma repetição desse, ou de anos anteriores que você teve. Quer dar a volta por cima, quer transformar por completo, você tem que tomar uma decisão na sua vida. E se você quiser tomar uma decisão na sua vida, existem 3 programas que podem transformar a sua história. E quem é aluno do GPS emocional sabe disso. Quem é aluno já do Insight sabe, já está recebendo isso. Quem já entrou para o Detox está começando. E já está aprendendo alguma coisinha. Acho que o Detox ainda não liberou o 2º módulo, mas o Insight já liberou mais um módulo. Se você é aluno do Insight, corre lá. É o pronto-socorro psicológico. É muito forte e está entrando muito forte nessa área. Então, gente, se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Se você verdadeiramente se ama, invista em você no finalzinho desse ano e transforme a sua história. O meu compromisso é com a sua saúde emocional, o compromisso é com a sua transformação. Por isso que eu sempre digo que eu tenho um sonho: transformar a vida de homens e mulheres, comecei pela minha vida, uma vida de cada vez, para alcançar o mundo.
E o meu sonho é libertar homens e mulheres dos seus traumas e dos seus bloqueios emocionais. Pessoas que estão no caos das suas emoções. Tem saída para aquilo que você está enfrentando. Existe resposta. E eu estou aqui, primo e prima, para direcionar você para a mudança da sua história e da sua vida. Você que assiste às lives, você já sabe o teor que é as lives. Imagine os programas. Tá certo? Um grande abraço, beijão no coração. Termina essa live. Lembrando, quinta-feira nós teremos uma aula incrível sobre musicoterapia, ou seja, a música nas emoções, a música para resolver problemas emocionais. Teremos uma convidada muito especial, uma amiga que estará aqui e teremos até música ao vivo, hein? Então vem para a live quinta-feira, você vai receber o cartaz, eu acredito que hoje ainda, a partir de amanhã, já entra nas redes e também no grupo Telegram. Se você não faz parte do grupo Telegram, está perdendo tempo, porque eu gravo praticamente quase todos os dias algum áudio lá e sempre tem uma ajuda para te ajudar aí com os teus pensamentos e com as tuas emoções. Beijão no coração, tchau para vocês aí do Facebook, vocês também aí do YouTube. Vão com Deus e até a próxima live.